Eu vou abordar agora o Confil Creme Barreira. Então, o Confil Creme Barreira, ele vai promover hidratação superior, a proteção da pele, prevenção de dermatites, não possui fragrância ou corantes ou perfumes. Isso é importante porque não vai interferir na microflora cutânea. Ele é considerado um creme protetor da pele e ele é hidrofóbico, ou seja, ele repele a água. Não é um produto estéril, né? E ele vai funcionar como hidratante, além de proporcionar o quê? Proteção da pele íntegra. E ele possui agentes umectantes e emolientes. Então, os umectantes vão ser responsáveis por reter a água na camada córnea de dentro para fora. E os emolientes são ricos em substâncias que retêm a água nessa camada. E aí, ele possui um composto lipídico, oleoso, não gorduroso. Então, ele permite que, ao aplicar, ele deslize na pele, melhore a textura dessa pele, aumentando o quê? A maciez, o viço e a flexibilidade. E dando potencial mesmo de hidratação. Além disso, ele minimiza o contato da pele com a umidade excessiva, por exemplo, de fezes, urinas e efluentes que vão causar as dermatites, principalmente da área de fraldas ou da região perilesional, que podem aumentar essa área da lesão e promover maceração de borda. Ele minimiza também a perda transepidêmica de água, que é muito comum em recém-nato, e diminui a permeabilidade da pele a rupturas. E aí, ele também vai regular o pH. Então, ele regula o pH pelo fato dele ter citrato de magnésio e o ácido cítrico, que faz com que eles sejam reguladores do pH. Além do mais, ele possui a ciclometicona, que ela é um derivado do silicone, que vai fazer com que haja suavidade, né? E aquela hidratação sem ter pega, tem a sensação de pega, de oleosidade e sensação que fica colando no corpo. Ele tem um peso de 60 ml. Então, para a gente reforçar, a população em risco para lesões de pele nas unidades hospitalares, os idosos e o bebê, por exemplo. Então, a pele do idoso, o que ela apresenta? Uma diminuição de glândulas sebáceas, diminuição de produção de lipídios naturais. Então, é necessário que se hidrate e mantenha esse manto ácido para reduzir o número porque ela reduz o número de elementos sensoriais e gera maior risco com o surgimento de lesões. E desenvolve aqui o achatamento dessas cristas, epiteliais. E é muito comum na pele dos idosos. Por isso que a hidratação que o Confil Creme Barreira vai promover vai facilitar e vai auxiliar na produção desses lipídios naturais, hidratando e mantendo esse manto ácido estável. Em relação aos bebês, os bebês prematuros, eles têm a pele muito mais fina, muito mais imatura e frágil que os bebês a termo, né? E por quê? Porque eles perdem mais água transepidérmica. Então, o que eu falei lá anteriormente, que ele vai diminuir essa perda dessa água transepidérmica. E eles, como eles têm uma espessura do estrato córneo muito fino, o Confil Creme Barreira vai auxiliar nessa perda, vai hidratar essa pele, mantendo uma proteção efetiva. Em relação ao excesso de umidade, e lesões de pele associadas à umidade, o Confil Creme Barreira também vai ter uma ação efetiva. Então, as MASES, que são as lesões de pele associadas à umidade, elas resultam o quê? De lesões prolongadas, da pele a esse excesso de umidade. Então, por exemplo, a DAI, que é a dermatite associada à incontinência, ela tem o quê? Uma interação complexa com a urina, com as fezes, com a pele, com a umidade, com os agentes irritantes, e o próprio uso do sabonete frequente e a água, a alteração do pH da pele, a fricção, a colonização de micro-organismos, vai fazer com que essa pele fique cada vez mais propensa à infecção.
Quando a gente fala da dermatite associada à pele periferida, então, o vazamento do exudato em feridas crônicas para a pele lesional, ele pode provocar o quê? Maceração, ele pode provocar escoriação, e isso faz com que essa pele ela fique fragilizada, rompa, fique exposta, né? Então, mais uma vez, o Confril Creme Barreira ele vai auxiliar nessa proteção, né? A dermatite interliginosa e a dermatite associada à pele peristomal, elas também vão promover uma alteração dessa flora, né? Fazendo com que haja risco, né, de infecções e risco de escoriações e alteração do pH da pele, onde o creme barreira vai ter a sua função de proteção. Então, na DAI, né, é necessário que hajam medidas que sejam tomadas para evitar que haja essa ruptura. Por exemplo, utilizando o creme ou um filme barreira. Então, aqui, por exemplo, a gente observa uma área totalmente inflamada, com edema, né, exposta a efluentes como fezes e urina, e aí o creme barreira ele é extremamente útil, já observado da primeira foto para a segunda, já houve redução dessa hiperemia, redução desse processo inflamatório, tá, por conta de você fazer uma barreira protetora efetiva na pele. As lesões causadas por intertrigo, que são muito comuns abaixo de mama, em dobras, entre os dedos, né, que elas provocam essas lesões dolorosas, né, com essa hiperemia, esse processo inflamatório intenso, onde o Confril Creme Barreira ele vai promover também essa ação de hidratar, e suavizar e renovar esse pH. As lesões por ficção, skin tears, né? Então, um dos pilares de prevenção dessa lesão é minimizar o ressecamento da pele. Minimizar o ressecamento da pele utilizando o Confril Creme Barreira, porque ele vai manter a pele bem lubrificada, né? Com a aplicação, e ele é um hidratante hipoalergênico, então eu vou conseguir restaurar, eu vou conseguir impedir, muitas vezes, que essa pele se rompa por conta da fragilidade. Então, ele também é efetivo na prevenção dos skin tears, que é muito comum em pele de idosos. E aqui um exemplificando estudo de caso, onde é um recém-nato, com uma lesão por pressão, então ele tem essa área hiperemiada, onde foi aplicado com fio creme barreira, e a gente tem aqui o resultado em 3 dias. Então, ele vai fazer proteção, né, uma hidratação, tá, e diminuindo o risco de trauma. E aí a gente observa, né, em 3 dias essa evolução. Esse outro caso é só para mostrar que a área pele-lesão, né, como abordei anteriormente, ela sofre o risco frequente de influência do exudato dessa pele, que pode fazer com que haja aumento dessa área. Então, o Confril Creme Barreira ele é extremamente benéfico para utilizar nessa área pele-lesão, além de hidratar toda essa pele, né, que o ressecamento ele também faz com que a desidratação ela possa promover a escoriação, aumento da área da lesão e rompimento. Então, ele é extremamente benéfico para a área pele-lesão.